Você está em fase de emagrecimento e segue firme na dieta de segunda a quinta, mas no final de semana tudo sai dos trilhos. Ora aparece um barzinho, ora um rodízio de pizza, um churrasco com a família, um lanche com os filhos. Quando percebe, já abriu várias exceções e na segunda-feira percebe o tamanho do estrago. Se sente super inchada e desanimada para começar tudo de novo. Você já está nisso há meses e apesar dos seus esforços durante a semana, você percebe que praticamente não sai do lugar. Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas por que o fim de semana está arruinando com a sua perda de peso. Se inscreva no canal e vamos lá! Amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre o impacto do final de semana no nosso emagrecimento. E a ideia desse tema surgiu porque semana passada eu estava conversando lá no Instagram, estava gravando uns stories, comentando um pouco da minha rotina, sobre como eu tinha conseguido passar o final de semana mantendo os treinos planejados, dentro do meu orçamento de calorias, e como eu estava me sentindo bem na segunda-feira, tanto fisicamente quanto psicologicamente, emocionalmente. Como eu tinha feito tudo certinho, eu tava com outra disposição para começar a semana, tava me sentindo muito bem. E eu já tava fazendo isso há vários finais de semana. E quando a gente consegue passar o final de semana de uma forma equilibrada, a gente realmente consegue ver a coisa acontecendo. A gente consegue realmente perceber uma evolução muito mais nítida no emagrecimento. E para quem não sabe, eu estou num projeto de perda de gordura chamado A Saga do Corpo do Sonho, segunda temporada. Vou deixar a playlist linkada aqui, que é um projeto que eu me comprometi a colocar mais foco nos meus hábitos, nos treinos, na dieta. Por ter esse comprometimento, eu estou muito mais atenta ao final de semana. E eu pensei, cara, esse é um conteúdo muito interessante para levar para o canal. Então a ideia desse vídeo hoje é expandir a mente de vocês, é mostrar como as nossas decisões no final de semana, elas podem impactar o nosso objetivo de emagrecer, porque quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue manejar o nosso comportamento e ir ajustando uma coisa ou outra para conseguir atingir os nossos objetivos. Então vamos lá. Para a gente emagrecer, a gente precisa promover o déficit calórico, ou seja, a gente precisa consumir menos calorias do que a gente gasta. Aqui no canal já tem vários vídeos falando sobre déficit calórico, com os cálculos. Tem a minha calculadora online, que eu vou deixar aqui na descrição também, que você consegue descobrir quantas calorias você precisa ingerir todos os dias para promover o déficit calórico e conseguir emagrecer. Vou deixar todos esses links aqui. Não deixe de assistir, esses vídeos são muito importantes para você realmente entender como funciona o emagrecimento. Só que de nada adianta a gente promover o déficit calórico um dia, 2 dias, 3 dias. A gente precisa promover o déficit calórico com consistência para que esses valores eles vão aos poucos se acumulando e gerem pra gente o resultado que a gente quer, que é a perda de gordura. Então eu montei um gráfico pra gente conseguir enxergar como que isso funciona na prática. Vou compartilhar minha tela porque fica mais interessante pra gente entender. Vamos pensar que essa pessoa aqui é a Joana. A Joana, ela gasta por dia 2.000 calorias. Como a Joana quer emagrecer, a meta dela de calorias por dia são 1.700. Se ela gasta 2.000 e consome 1.700, ela garante um déficit calórico de 300 calorias por dia. Beleza, vamos pensar que na segunda-feira a Joana fez tudo certinho. Ela teve uma boa noite de sono, ela treinou musculação, manteve a alimentação balanceada, ficou dentro das 1.700 calorias. Aí aqui na segunda-feira ela garantiu 300 calorias de déficit. Na terça-feira, ela também teve uma boa noite de sono, treinou corrida e por ter treinado corrida, ela ficou com um pouco menos de fome e bateu ali 1.600. Não que a corrida tire fome, tá? Foi só uma suposição aqui. Na terça-feira, ela garantiu 400 de déficit. E assim foi durante a semana toda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, ela saiu com o marido, foi comer um lanche. Então, só que aí ela comeu só o lanche. Ela adaptou as calorias dela, tirou um pouco do almoço, não fez lanche da tarde, rebolou ali e conseguiu bater 1.900. Passou um pouquinho das 1.700, então no sábado ela garantiu só 100. E no domingo ela fez tudo certinho, garantiu 300 de déficit. Ao longo da semana, esses valores eles foram se somando. E, na média, ela ficou dentro das 1.700 que ela tinha que comer todos os dias. No final da semana, ela acumulou um déficit de 2.100 calorias, somando todos esses valores aqui. Para a gente conseguir eliminar 1 quilo de gordura, a gente precisa aproximadamente acumular um déficit de 7.000 calorias.
Então, dentro desse cenário, a Joana, ela levaria em média 3 semanas e meia para conseguir eliminar 1 quilo de gordura, o que é um resultado excelente. A média, mais ou menos, o ideal é que a gente consiga eliminar 1 quilo, 1,5 quilo por mês, que ficaria mais ou menos dentro desse contexto. É claro que, assim, dá para a gente conseguir colocar um déficit maior para ter resultados mais rápido, só que a dieta fica mais apertada, a gente precisa restringir um pouco mais as calorias e a gente tende a passar mais fome. Eu prefiro, sempre defendo, em todos os vídeos eu falo isso, colocar um déficit menor, deixar a dieta mais confortável para que a gente consiga levar essa dieta a longo prazo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que o resultado, ele vem a longo prazo. Ela demorou uma semana inteira fazendo tudo certinho para acumular 2.000 calorias de déficit. Se ela for levando isso durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ela consegue ter um resultado muito expressivo. A grande questão é que tem o bendito do final de semana no meio do nosso caminho. Esse daqui já é um cenário mais caótico, tá? Por quê? Vamos imaginar, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, ela faz tudo certinho, garante aqui um déficit interessante nesses dias. Mas na sexta-feira, ela decide jantar com o marido. Então, eles vão numa pizzaria. Aí a Joana, ela decide comer um pedaço de pizza e eles tomam uma taça de vinho. E ela chega, nesse dia, ela bate 2.000 calorias. Então, ela não teve déficit, ela bateu as calorias de manutenção. Ela nem engordou, nem emagreceu. Teoricamente, ela manteve o peso nesse dia. No sábado, ela saiu com os filhos à tarde, foi no shopping e eles comeram um lanche. Então, ela pediu um sanduíche, comeu uma batata, tomou um sorvete. Ou um milkshake, enfim, alguma coisa assim. Nesse dia, ela bateu 2.500 calorias. Então, além dela não ter garantido o déficit calórico, ela teve um superávit de 500 calorias. Então, ela ultrapassou a meta dela, do que ela gastou, das 2.000, chegou a 2.500. No domingo, ela tinha um churrasco em família. É aquele churrasco que dura a tarde inteira. Então, comeu bastante carne, tomou uma cervejinha, comeu um pão de alho, uma linguiça, enfim. E aí, aqui ela chegou até as 3.000 calorias. Então, além de ter ultrapassado, não garantiu o déficit, ela ultrapassou as calorias de manutenção, teve um superávit de 1.000 calorias. Apesar da Joana ter feito tudo certo na segunda, na terça, na quarta e na quinta, essas 3 exceções do final de semana, praticamente não. Eles geraram, na verdade, um superávit de 100 calorias. Ela praticamente ficou no 0 a 0. Então, todo o esforço que ela teve aqui nesses 4 dias foi anulado por esses 3 outros dias. Então, a Joana aqui, nesse cenário, ela ficou no 0 a 0. Então, dentro desse cenário da Joana, eu peguei algumas ideias de possibilidades de refeições que geralmente a gente acaba fazendo no final de semana, e dando uma pizzaria, comer um lanche com os filhos, um churrasco de família, e trouxe alguns valores em calorias para a gente ter ideia do impacto que isso pode causar dentro do nosso orçamento. A minha ideia não é demonizar nenhum tipo de alimento, eu acho que a gente precisa fazer refeições livres, precisa aprender a socializar, a estar com outras pessoas, a sentir prazer comendo, mas a gente precisa ter consciência e conhecimento da quantidade de calorias que cada uma dessas refeições ela representa dentro do nosso orçamento e dentro do nosso objetivo, justamente para a gente conseguir tomar melhores decisões. Por exemplo, um jantar com o marido. Então, eles foram numa pizzaria, ela se segurou bastante, comeu só um pedaço de pizza, então um pedaço de pizza de calabresa, mais ou menos 280 calorias. Só fazendo um adendo, como que eu achei esses valores? O que eu faço, geralmente, é buscar referências em restaurantes famosos. Então, por exemplo, essa daqui é uma referência da Pizza Hut. Esse petit gâteau é uma referência de uma fábrica de sobremesas. Então, eu busco pegar valores similares, porque geralmente, quando a gente vai nesse tipo de restaurante, a gente não consegue acesso fidedigno ao que a gente está consumindo. Então, eu sempre faço isso. Busco lanche do Madeiro, do McDonald's, de pizzarias famosas, Domino's, Pizza Hut. Esses restaurantes que são mais de franquia, geralmente eles têm, você coloca ali, macarrão do Spoleto. E aí você tem uma ideia de calorias dentro de um determinado tipo de prato ou de comida que você
queira pesquisar. Então, voltando aqui. Uma fatia de calabresa, ela se segurou bastante, comeu só uma fatia de pizza. Geralmente, eu pessoalmente como pelo menos 2 fatias, tá? Mas ela se segurou, estava em fase de emagrecimento, quis comer só uma. Tomou uma taça de vinho com o marido, mais 240 calorias. E ela dividiu um petit gâteau para ela não comer sozinha. Então, os dois dividiram a sobremesa. E esse jantar, só nesse jantar, ela consumiu quase 700 calorias. Esse é um outro cenário. Quem tem filho pequeno sabe que as crianças gostam de McDonald's, então imaginei aqui levar as crianças no shopping para comer um McDonald's, um lanche. Eu coloquei aqui, fui bem econômica no lanche, peguei um lanche de frango que não tem assim tantas calorias. Se a gente pegar, por exemplo, um Big Taste, aqueles que vêm mais de 2 hambúrgueres, é mais ou menos 1.000 calorias só no hambúrguer. Mais uma batata frita média, não peguei a grande. Peguei uma Coca-Cola com açúcar, poderia ser uma Coca-Cola zero. E um Top Sundae, aqui eu coloquei que ela comeu o Top Sundae inteiro, quase 400 calorias. Então, nesse combo, a gente teria combo de lanche mais refrigerante, mais batata, mais sobremesa, 1.600 calorias. É basicamente tudo que ela poderia consumir num dia em uma refeição. E aqui o último cenário que eu desenhei seria o de um churrasco de família. Então, coloquei aqui aqueles churrascos que duram mais ou menos a tarde inteira. 4 cervejas, coloquei long neck de 330 ml, 139 calorias cada uma, dariam 556 calorias só de bebida alcoólica. Aí coloquei 100 gramas de carne, 100 gramas de linguiça, um pãozinho de alho e um queijo coalho. E aqui coloquei uma sobremesa, coloquei 3 bolas de sorvete, mais ou menos uma ideia de refeição dentro de um churrasco. Então, daria aqui mais ou menos 1.700 calorias dentro desse contexto. De novo, isso daqui é para trazer consciência do valor calórico de comidas, refeições que a gente geralmente faz no final de semana. E aí você pode estar pensando, pô, Renata, mas aí também ela chutou o balde, né? Ela saiu na sexta com o marido, com os filhos no sábado e teve churrasco no domingo. Aí também foi para um outro extremo, foi de um extremo ao outro. Então aqui eu desenhei um outro cenário que seria uma pessoa mais consciente. Já que eu vou abrir uma exceção no final de semana, eu vou escolher um dia só. Mesmo cenário, só que aqui ela só teve o churrasco com a família no domingo. E ela consumiu as 3.000 calorias, aquelas 1.700 do churrasco e as demais refeições que ela fez. Ela fez o café da manhã, depois ela jantou, enfim. Aí aqui, por conta desse dia aqui, que ela teve um superávit de 1.000 calorias, ela acumulou durante a semana 1.100 calorias de déficit. Diferente daquele primeiro cenário que ela tinha acumulado 2.100 calorias. E aí, dentro desse cenário, ao invés da Joana levar mais ou menos 3 semanas e meia para eliminar 1 quilo de gordura, ela levaria 7 semanas, praticamente 2 meses. E o que acaba acontecendo é que, como o resultado ele demora muito para vir, a gente acaba desanimando do processo. E aí você fala, pô, tô treinando todos os dias, durante a semana. Tô fazendo tudo certinho e parece que eu não saio do lugar. E essa aflição, ela vem justamente porque a gente não tem esse conhecimento. É muito fácil a gente perder a mão no final de semana, justamente porque a gente fica sem rotina, justamente porque os alimentos em que a gente tem contato, né, festa, aniversário, restaurante, cinema, pizzaria, enfim, shopping, tudo é muito calórico e a gente come muitas calorias em pouco volume. Parece que a gente está comendo pouco, parece que não vai ter tanto impacto assim, mas tem muito impacto. Então a minha ideia desse vídeo foi te trazer essa consciência. A gente pode até pensar em outros vídeos sobre estratégias. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham, qual a maior dificuldade de vocês no final de semana, para que a gente consiga manejar o final de semana da melhor forma, para que isso ajude a gente a evoluir e chegar no objetivo que a gente deseja, né? Que melhorar o nosso corpo, melhorar a nossa saúde, se manter de forma equilibrada, não acordar na segunda-feira arrependida, enfim, tudo que a gente já sabe que acontece. Deixe seu like, também não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Também compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está em processo de emagrecimento, que pode ajudar de alguma forma. Eu te agradeço muito por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo.